A minha intenção não é esgotar o assunto. As mulheres têm muitos deveres biblicamente falando, mas eu quero falar de 2 deveres bíblicos que às vezes são esquecidos nas aulas sobre o assunto e principalmente pelas mulheres. Em primeiro lugar, a mulher tem um dever que se parece com um dever do homem, mas que se aplica de uma forma bem distinta, que é o dever de priorizar o lar. Repitam comigo, mulheres: eu tenho o dever de priorizar o lar. É interessante porque quando a gente olha para a tradição dos cristãos e como o povo de Deus aplicou isso ao longo dos anos, é até por isso que surgiu o termo patrimônio, ou matrimônio e patrimônio, que não estão na Bíblia, porque a noção é que quando a gente fala de casamento, nós temos um pater e uma mater, um pai e uma mãe que vão se unir numa aliança com deveres distintos. E enquanto o pater, que é a figura do patriarca, vai se preocupar mais diretamente com a formação do patrimônio, porque é homem, porque tem 16 vezes mais testosterona, porque não fica grávido, obviamente, a mulher vai se concentrar mais diretamente nos deveres de mater. Ela vai ser uma matriarca e vai estar mais concentrada, obviamente, no interior do lar, que nós podemos chamar de matrimônio. E esse entendimento dos cristãos ao longo dos séculos é muito interessante, porque você parte do pressuposto de que o casamento terá filhos. Óbvio que pela soberania de Deus, nós temos casais inférteis, alguns por tempo determinado, outros que pela providência divina, nós não sabemos porquê, não conseguem engravidar, mas o fato é que todo casal deveria ter essa volição adotiva, para adotar filhos que não são deles, ou talvez para adotar filhos espirituais que seja. De forma que todo casal bíblico é um adotador. Até os seus filhos naturais, você precisa adotar de certa maneira. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo na humanidade que é muito estratégico. Porque se nós não tivermos mulheres bíblicas que priorizem o lar e a maternidade, em pouco tempo, por exemplo, a Europa vai se transformar num grande problema para nós. Se é que vocês me entendem. Mulheres cristãs que não querem ter filhos porque querem viajar, porque querem curtir a vida, porque isso vai atrapalhar na minha gloriosa vida profissional. E você ainda não entendeu qual é o papel da mulher num casamento, porque o homem deve trabalhar, a mulher bíblica pode trabalhar, se isso for estratégico para a família. Quem está comigo aqui? Mulher bíblica pode trabalhar? É óbvio que pode. Isso é uma discussão até meio abestalhada, porque quando você vai para Provérbios capítulo 31, fica claríssimo que aquela mulher virtuosa, que é mais rara do que os rubis, ela é uma gestora absurda, ela ganha dinheiro pra caramba, o marido fica famoso por causa dos negócios dela. Você vai para Atos 16 e você vê Lídia como uma negociante de púrpura, um tecido caríssimo, e ela era uma mercadora fantástica, ela trabalhava, ela ganhava grana preta, e isso não tirou dela a capacidade de priorizar o seu lar, porque na primeira oportunidade que ela teve, ela ganhou a casa dela inteira para Jesus, e todos foram batizados. O que eu quero dizer, mulher, é que você pode trabalhar, mas o trabalho mais importante de uma mulher está dentro de casa. A mulher bíblica trabalha, mas ela sabe muito bem que o trabalho importante está dentro de casa. O mundo quer te dizer que os filhos são um estorvo que te atrapalha de fazer o trabalho importante, mas a palavra de Deus te diz e te ensina que os seus filhos são o trabalho importante, de modo que Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, ele vai falar para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas a, primeiro, amarem seus maridos e filhos. Segundo, serem prudentes e puras. Terceiro, estarem ocupadas em casa para que o nome do Senhor não seja difamado. Quando nós temos mulheres bíblicas que priorizam a casa, nós temos o nome do Senhor sendo glorificado. Quando nós temos uma geração de mulheres que negligenciam o lar, nós temos o nome do Senhor e o Evangelho sendo difamados. Que Deus levante nesse final de semana mulheres com o coração semelhante ao coração do Pai. Em segundo lugar, para as mulheres, nós temos um dever que é
às vezes é menosprezado pelas mulheres, que é o dever de edificar o seu lar. Porque veja, um homem consegue construir sua casa, mas só uma mulher transforma num lar. Você já foi num apartamento onde só mora macho? Você já viu o barrunfo, o cheiro de maluco, a desorganização daquele apartamento? Se uma mulher entrar ali, é como se num passe de mágicas o cheiro se transformasse, as coisas se organizassem, porque Deus deu para as mulheres um talento, um dom de transformar uma casa num lar. E mais do que isso, eu percebo que Deus tem algo diferente com as mulheres no que diz respeito à santificação da casa, porque veja, homens e mulheres participam desse processo. Paulo vai dizer aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 7, que o homem bíblico santifica a mulher incrédula, a mulher bíblica virtuosa santifica o marido incrédulo. Mas, quando Pedro escreve a sua primeira epístola, no capítulo 3, ele fala algo para as mulheres que não fala para os homens. Vocês têm a capacidade de ganhar os seus maridos sem usar palavras, como Pedro, através do bom procedimento de vocês. Talvez o seu marido esteja precisando melhorar em certas coisas. E eu vou te falar uma coisa que você já descobriu. Você não vai conseguir mudá-lo falando bastante. Você sabe disso. Mas Deus, eu ouvi homens dizendo, glória a Deus, fala papai. Mas deixa eu te dar uma palavra que não é minha opinião, mas é a palavra de Deus para você. Deus vai pegar o seu testemunho piedoso e vai usar como uma ferramenta para santificar o seu marido e os seus filhos, de maneira que através de você um lar forte será edificado e a sua casa vai se transformar numa plataforma de santificação e de salvação. Nem tudo está perdido. Aquilo que você não consegue fazer, não se preocupe, mulher. Você só precisa se posicionar como esposa, não como marido, cumprir os seus deveres, e Deus pega o seu testemunho e transforma o seu marido depois. Se posiciona como esposa sábia, age como uma mulher bíblica e deixa Deus fazer o resto. Essa é a minha palavra para você nesse dia. Mulheres que não querem ter filhos, e eu quero só fazer um parênteses aqui, que nós servimos ao Deus que reverte vasectomia e laqueadura. Quantos podem dizer amém aqui com fé? Deixa eu profetizar, estou brincando. Como é poderoso o testemunho de uma mulher de oração. Mulheres, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu me lembro, quando eu tinha meus 10 anos, escuta aqui, por favor, principalmente as mulheres. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos, 11 anos, de estar na cama, quase dormindo, e minha mãe entrar no meu quarto. E ela pensava que eu já tinha pegado no sono, eu ficava fingindo quietinho para ver o que ela ia fazer. E a minha mãe colocava a mão na minha cabeça e orava pelo meu ministério e pela minha esposa. Eu me lembro de orações da minha mãe na minha infância e na minha adolescência, falando sobre detalhes da minha esposa com Deus. Uma vez a Brasil Paralelo me chamou para gravar um documentário sobre família gigantesco, que alcançou cerca de 3,5 milhões de pessoas. E eu era o único pastor no meio de um grupo completamente católico. E eles me chamaram para falar o que está escrito na Bíblia sobre casamento. E eu fui muito honrado pelo convite. Quando cheguei na Avenida Paulista, que entrei no elevador para gravar o documentário, eu encontrei uma mulher que era uma profetisa do Senhor, só pode, porque ela olhou para mim e disse: olha aqui, eu não sei quem você é, mas você sabe que Deus só te trouxe aqui porque sua mãe orou a vida inteira por você, e isso aqui é resposta das orações da sua mãe. E a mulher foi embora. Mulheres que oram
mulheres que profetizam, mulheres que abençoam, e gerações, eu quero declarar isso em nome de Jesus, gerações e gerações depois de você usufruirão do legado e da bênção de coisas que você falou em secreto e só Deus ouviu, lágrimas que você depositou nos odres do Senhor e só Ele conhece. Quantas mulheres podem dizer amém aqui? Eu quero finalizar falando de um dever, que é um dever de ambos, não só da mulher e também não só do homem, que é o dever de perdoar. E eu quero finalizar minha mensagem falando sobre isso. Quando nós casamos, nós fazemos um compromisso de perdoar sempre até o final. O casamento é um acordo entre um casal de que existe uma fronteira. Eu não vou embora, aconteça o que acontecer. É óbvio que nós temos casos esdrúxulos de psicopatia ou de risco à vida, que são questionáveis, obviamente, mas esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o casamento seja uma viagem para toda a vida. E eu queria só finalizar pensando um pouco na raiz semântica dessa palavra perdoar. Você já parou para pensar nisso? Porque em nossa língua portuguesa, esse prefixo per carrega um peso de integralidade. Quando a gente fala assim, eu vou pernoitar em determinado lugar, eu estou dizendo, eu vou passar a noite toda em tal lugar. Eu vou perfurar essa camisa, eu estou dizendo que eu vou atravessar a camisa por inteiro. O prefixo per, em nossa língua, traz um peso de totalidade, de integralidade. Agora deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração o significado do verbo perdoar. É uma doação completa, é uma doação inteira. Eu vejo pessoas que dizem, eu perdoo, mas não quero conviver com meu cônjuge. Isso não é bíblico. Isso não é o que está escrito na palavra de Deus, porque a nossa referência de perdão no casamento, segundo a palavra, é o perdão de Cristo. E como é o perdão de Cristo que nos alcançou? Lucas 15 vai nos mostrar. O filho voltou pleiteando a vaga de um funcionário, de um escravo, e o pai fez 3 coisas. Anote aí se você quiser. Ele rasgou a dívida, ele acolheu e ele, escuta aqui, restituiu a posição. Perdão bíblico no casamento é sempre um perdão total. Isso já é redundante, porque perdoar é sempre doar tudo e você precisa. Casais aqui entraram só para ouvir isso aqui nessa mensagem. Você precisa rasgar a dívida, mas não só isso. Você precisa acolher, mas não só isso. Você precisa restituir a posição. Você era o meu marido antes de pecar, e eu estou te devolvendo a sua posição de marido. Quero terminar com uma história que eu vivi em meu casamento, fazendo um paralelo com essa história de Davi, porque quando Davi ouve aquele grito de Golias, ele tomou uma postura que nenhum dos outros homens foi capaz de tomar. O povo de Israel tinha milhares de guerreiros, todos ouviram durante 40 dias o grito de afronta do gigante e não se posicionaram para cumprir o seu dever. Mas chegou no arraial um homem que estava disposto a cumprir os seus deveres. E o que mudou tudo foi o fato de Davi ouvir o grito de afronta de Golias. Quero só contar para vocês um pouco do meu testemunho. Pior momento do meu casamento. Eu não tenho muitos testemunhos. Eu namorei 8 anos com Jéssica, filho de pastor, nós casamos virgens. Nós temos um casamento forte, 3 filhos, nós não passamos por grandes crises. Mas houve um momento, em 2020, que nós passamos por uma grande crise conjugal. O romance estava morto, o diálogo estava quebrado, a gente não tinha dinheiro, a gente estava sofrendo. Uma vida conjugal que se caracterizava, escuta isso aqui,
A nossa casa não era um refúgio, era um pesadelo. A sua casa hoje é um refúgio ou um pesadelo? E eu me lembro que no auge da nossa crise, Jéssica, num dia de desespero, cansada, sobrecarregada emocionalmente, entrando numa depressão profunda, ela solta um grito de desespero em casa que me marcou profundamente, porque foi aquele grito que eu ouvi e eu percebi a afronta de Satanás rindo daquela situação. E quando o dia do grito chega no seu casamento, você tem duas opções. Ou você fica como todos os outros homens de Israel, atônitos e acovardados, ou você se levanta para dizer: eu saio da minha zona de conforto e eu vou transformar essa crise numa oportunidade para glorificar ao Senhor. Ei, o que eu estou te dizendo nessa manhã é que para as pessoas normais, a crise no casamento é o final da linha, mas para você, a crise no casamento é a matéria-prima do milagre que o Senhor vai realizar. Tem alguém comigo aqui cheio de fé? Para as pessoas normais, a crise no casamento é o fim da linha. Para você, é só o começo de um processo que vai transformar seu casamento tão forte como nunca foi na história. Para as pessoas normais, a crise na família é o fim da linha, mas para você, é uma oportunidade de levantar o nome do Senhor bem alto e dizer: na minha casa nós serviremos ao Senhor, e o Senhor é o Deus das gerações que virão depois de mim. Naquele grito de Jéssica, eu tomei uma postura. Na época eu tinha 5.000 seguidores no Instagram, um ministério irrelevante em muitos sentidos. Mídias sociais não representam nada e não são o parâmetro principal, mas eu coloquei a boina que eu gostava de usar, e eu comecei a gravar uns vídeos, olhando para o lado. As pessoas pensam que é um podcast fake, mas não se trata disso. A questão é que eu não tinha teleprompter na época, e eu olhava para o roteiro do vídeo, aqui, e a câmera estava lá, e as pessoas diziam: que cara maluco colocou essa boina, está fingindo que eu estou num podcast, mas na verdade eu estava lendo o roteiro do vídeo para não errar. E eu comecei a falar sobre casamento, sobre família. Eu comecei a dizer que a grama é verde. Olha, relacionamento aberto não é casamento. O casamento é o que a Bíblia diz que é. Ei, seu casamento vai ser restaurado. Não desista da sua família. Não se divorcie. Lute pelo seu casamento. E um vídeo começou a viralizar, e depois o outro. E Deus começou a me levar numa distância tão gigantesca e tão absurda, de forma que em janeiro de 2022 eu tinha 5.000 seguidores. Em março de 2023 eu tinha 2 milhões de seguidores. Atendendo casais centenas, fazendo trabalhos incríveis, de horas e mais horas, restaurando casais e sendo procurados por terapeutas, por psicólogos, por pastores do Brasil inteiro, perguntando: o que é que você faz para tantos casais serem restaurados? E eu disse: eu não sei, eu não faço a menor ideia. Tudo que eu sei é que um dia minha família estava em crise, e eu disse: eu não vou desistir. A crise vai ser uma mola propulsora para que a minha família ajude centenas e milhares e milhões de famílias, e o nome do Senhor seja glorificado. Antes desse final de semana, você acreditava no veredito do diabo, que a crise ia acabar com o seu casamento. Hoje eu estou dizendo o veredito de Deus sobre você: as suas feridas vão se tornar cicatrizes que vão curar pessoas que vão passar pelo que você está passando. Você vai ser restaurado para restaurar, você vai ser curado para curar, e você vai ser transformado para transformar gerações depois de você. Eu queria orar por algumas pessoas. Antes, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça.